E o teclado, você já tem discos gravados? Já, então. Mas nenhum instrumental, você acompanha, faz o arranjo. Exatamente. Mas nada instrumental. Nada instrumental. E aí a gente conviveu junto, eu, dos 9 até os 17 anos, em que ele foi já pastor de uma igreja, ele foi ajudar um pastor regional, que tem as igrejas do bairro e tem as regionais. Então ele já foi ser um pastor de uma igreja regional, onde o regional era um outro bispo, e eu fui para essa regional com ele. Lá ele foi transferido para outro lugar e o regional já me segurou naquela sede regional. Mas a gente sempre contando, ele, ó, fica aí que eu vou te levar embora para lá. Mas daí não teve jeito. Aí foi aonde eu fui tocar no Brás, que era a sede do Brasil, na Celso Garcia. Isso foi com 1 ano de teclado. Eu estava tocando teclado, eu fui para lá, tocar lá e me seguraram ali. Eu fiquei 6 anos tocando na sede no Brás, que hoje é uma catedral lá. E ali eu aprendi muita coisa, porque as responsabilidades estavam nas minhas costas. A responsabilidade de louvor, eu era o único tecladista da igreja e era reunião 8, 10, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite. Fora quando sexta tinha vigília, que era a noite inteira. Então, imagina, tocando todos esses horários. Um operário da música. Exatamente, não tem como não aprender, né? E aí que a gente foi pegando. E uma vez eu estava lá na catedral, andando no corredor, fui na cozinha da igreja e dei de cara com o Bispo Macedo. E o Bispo Macedo falou assim, rapaz, eu quero que você grave um CD, quero que você grave numa fitinha várias canções para que eu escolha e você vai gravar um CD pela Line. E foi meu primeiro CD pela Line. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 98. 11 anos. Exatamente, 98. E aí gravei esse meu primeiro CD e eu nem sonhava em gravar um CD porque o meu desejo era de ser um pastor como ele. Eu queria ser um pastor como ele sempre foi. E então eu não pensava em gravar CD, em ser um cantor. Eu era um músico da igreja, mas não pensava em ser um cantor, eu pensava em ser um pastor. Mas ele chegou, o Bispo Macedo chegou, me fez esse convite, eu fiquei na parede. Falei, vamos gravar então, né? E gravei. Gravei esse primeiro CD e com uns 3, 4 anos depois, eu gravei o segundo, que foi o CD Gratidão, e agora a gente vai estar preparando já um novo CD, eu acredito que daqui a um mês vai estar aí. E você cantava nos cultos desde o início? Não, comecei tocando. Sempre toquei. Só tocava? Só tocava. Era muito difícil. O cantor veio bem depois, então? Veio depois. Quando eu fui tocar... Na época do Brás? Exatamente. No Brás que eu fui mesmo cantar. E muito mal. Tinha bispo que falava assim, ó, só toca, não canta não, pelo amor de Deus, não canta não. Porque a minha voz era muito fina, muito aguda. Então eu acho que irritava o ouvido do pessoal. Mas você vê que sempre Deus, ele manda alguém que tenha paciência com a gente para poder, poxa, ele vai aprender. É só ter paciência. Ele teve mais paciência comigo no tocar. Mas lá no Brás teve um bispo que teve uma paciência fora do comum, né, para aguentar a minha voz. E aí eu fui desenvolvendo também a voz e aprendi alguma coisa. Bacana. Agora, como cantor, qual a sua nota para ele? Para ele eu tenho que dar 9.999, 10, né? É um bom cantor, né? Bom cantor. Bom cantor. É aquele negócio, ele tem um talento que ajuda muito, que é aquela que eu gosto, eu particularmente prefiro ouvi-lo cantar tocando um instrumento que ele toca, que é o teclado. Que é aquela coisa do tocar ao vivo, é uma coisa fantástica, né? Eu gosto muito. Mas como cantor eu dou 10 para ele, tranquilamente, sem problema nenhum. Você transita pela música popular também? Gosta de algum gênero? Canta? Olha, eu gosto, além da música gospel? Gosto da música pop. Aliás, às vezes a gente faz uns eventos que é relacionado ao sentimental, uma reunião sentimental. Então a gente sempre escolhe algumas canções do Roberto Carlos, que tem umas letras sadias, Fábio Júnior, tem muita letra até... Por exemplo... Bom, Roberto Carlos tem aquela canção bem antiga dele que a gente, na Reunião do Amor, a gente sempre tem pessoas mais antigas também que gostam daquela música. Eu tenho tanto
pra lhe falar, né? Mas com palavras não sei dizer. Essa música, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Então o pessoal gosta dessas canções. São canções que não faz mal a ninguém, né? São Dependendo letras, do ritual, da cerimônia. a gente canta. Muito bacana. E o povo gosta. Bacana, pois não. Como é que o pastor, o músico, virou político? Então, ainda ontem eu estava num culto, estava numa reunião com lideranças evangélicas, com pastores evangélicos, pastores de outras denominações. E eu falava exatamente a respeito disso. Eu não me tornei pastor com a intenção de ser um político. Aliás, nunca passou pela... Quando eu comecei o meu ministério, ainda jovem, 16, 17 anos, quando eu comecei o meu ministério, que eu fui chamado para ser pastor auxiliar, nunca passou pela minha cabeça um dia que eu seria um agente político. Nunca, jamais. E a meu exemplo, todos os meus companheiros, que eu tenho outros pastores, que também estão na vida pública. Aqui mesmo na casa, eu tenho aqui o deputado Gilmacir Santos, que é pastor da Igreja Universal. Tem aqui o pastor Otoniel, da Igreja Universal, que é deputado. Tem aqui o deputado João Barbosa, que também é deputado estadual, é pastor da Igreja Universal. E nenhum de nós, isso eu posso falar com toda certeza, que se você perguntar para eles, eles vão dizer a mesma coisa. Nenhum de nós jamais nos tornamos pastor para no futuro nos tornarmos políticos. Não, nós nos entregamos para fazer a obra de Deus. Agora, a Igreja Universal, ela tem uma peculiaridade, pela representatividade que ela tem hoje no país e no mundo. É uma igreja que cresceu muito, não é melhor do que as outras, mas é uma igreja que ela tem a sua peculiaridade, é uma igreja que cresce muito, todos os dias, e principalmente aqui no Brasil, que é o celeiro da Igreja Universal, ela começou aqui. Então, é isso que eu tenho uma curiosidade. Qual o tamanho da igreja hoje? A proporção dela no Brasil, em termos de templos, geograficamente mesmo, e no mundo? Sim, a Igreja Universal cresceu muito, né? Cresceu muito. A Igreja Universal hoje ela está em aproximadamente 160 países. Ela hoje está em aproximadamente 160 países. E nós temos